Voltamos para o bloco final do nosso programa sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Nossa conversa com Gustavo Guimarães, professor de Direito e advogado trabalhista. Bem, vamos pegar uma questão sensível aqui. Segundo o IBGE, existem 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos, aproximadamente, no Brasil. E desses, 102 mil são meninas de 10 a 14 anos, que é trabalho infantil, né? Já proibido pela OIT, em convenção ratificada pelo Brasil já há bastante tempo. Aliás, é um trabalho que vem sendo feito bastante pelas autoridades do Brasil, o trabalho de combate ao trabalho infantil. E, no entanto, esses dados são relativamente alarmantes. O senhor acredita que com essa nova regulamentação, com a possível ratificação dessa convenção, existe chance de diminuir esse número ou não vai fazer muita diferença? A Convenção 89, ela trata como conceito geral a abolição do trabalho infantil. Ela remete às regras de conceituação de trabalho infantil, de idade mínima para trabalho, às legislações próprias dos países signatários. Nós já temos no Brasil uma legislação bastante específica em relação às idades mínimas para o trabalho e tipos de trabalhos que podem ser prestados, e, de maneira geral, isso é um trabalho contínuo, tanto do legislador quanto por parte da fiscalização, mas é, acima de tudo, uma questão social. Vejo essa questão social relativa ao trabalho infantil muito mais acentuada no trabalho doméstico por questões sociais, por questões históricas no Brasil. Da formação do trabalho doméstico, daquela famosa empregada que traz a sua filha para dentro do lar e a filha começa a trabalhar com 10, com 11, com 12 anos. Então, é uma questão já regulada pela legislação nacional, acentuada pela Convenção 189 da OIT, mas que não basta só um papel e uma caneta. O que precisa é uma conscientização social e uma fiscalização, como já vem acontecendo, mas mais acentuada por parte dos órgãos de fiscalização. Que aí esbarra naquele problema da própria fiscalização em ambiente doméstico, que são milhões e milhões de ambientes, né? O problema da estrutura. Bem, de certa forma, a discussão sobre a ratificação da Convenção da OIT, recente agora, vai recolocar o debate acerca da proposta que o governo havia feito de estender o fundo de garantia às empregadas domésticas, né, que acabou ficando pela metade como optativo. O senhor acredita que nessa discussão agora da Convenção da OIT no Congresso, os mesmos argumentos que acabaram forçando o governo a recuar naquela ocasião vão voltar com força e podem até ser um fator impeditivo da própria ratificação da Convenção? Com toda certeza. O que muda no cenário que havíamos na época dessa primeira discussão é que já houve um amadurecimento da população, né, digamos, dos empregadores domésticos a respeito dessa questão do fundo de garantia. A ratificação da Convenção 189 pelo Brasil vai tornar automática a obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia. No cenário político da época, em que o governo teve que recuar, tornando optativo o recolhimento do fundo de garantia, era a opção que se criou no momento. Não havia outro cenário possível naquela época, né? Os efeitos... Ou enterrava a proposta ou... Perfeito. Os efeitos que uma eventual obrigatoriedade do fundo de garantia poderiam trazer na época para as relações de trabalho seria um retrocesso na questão da formalização das relações de emprego. O mais importante, a batalha mais importante do governo quando se fala de trabalho doméstico é a formalização desses contratos, o registro em carteira. Esse é o grande vilão, porque a falta de registro exclui o trabalhador doméstico dos direitos mínimos. Né? Os poucos que eles têm, nem esses ele tem sem anotação da carteira. Essa ainda é a maior briga. Na época, o cenário que fez o governo recuar na proposta, fazendo o fundo de garantia optativo, foi uma forma de lançar uma semente que pode ser colhida agora através da ratificação 189, apesar de todas as discussões que devem ocorrer, mas já há um cenário político, econômico um pouco mais propício para esse debate do que havia na época. Recentemente, vimos a aprovação pelo Senado, ainda falta passar na Câmara, de um projeto de lei que reduz as alíquotas de INSS do empregado doméstico e do seu empregador. A senhora acredita que isso já é um movimento no sentido de facilitar a ratificação da convenção da OIT
acerca do trabalho doméstico, no sentido de diminuir, de certa forma, o impacto financeiro, o ônus do salarial assim, para o empregador? É bastante possível que um dos desejos do legislador seja esse. A redução da alíquota do trabalhador de 8% para 5% e do empregador doméstico de 12% para 5%, fazendo com que o total passe de 20% para 10%, é um sinal claro de que há uma necessidade de redução de custos na contratação formal do trabalhador doméstico. Na prática, compensaria o FGTS. Para compensar não só essa possível mudança no recolhimento obrigatório do Fundo de Garantia, isso é declarado pelos autores do projeto, essa ideia, mas também porque a redução de custos é e sempre será um fomento à formalização dos contratos. Então, essa redução ela é benéfica sob dois aspectos, três na verdade. A primeira é a redução dos custos, que beneficia bastante o empregador e não retira nenhum direito do trabalhador. O segundo aspecto é que isso pode preparar um cenário mais propício para que o fundo de garantia, que hoje é facultativo, seja obrigatório. E um terceiro aspecto é que isso, de certa forma, ainda que reduza a alíquota, irá fomentar a formalização dos contratos e tende naturalmente a aumentar a própria arrecadação do INSS. Muito bem. Bem, nós falávamos aqui do problema das trabalhadoras, ainda hoje, né, de existirem trabalhadoras, crianças, né, trabalho infantil, doméstico. Né? Isso eu recordo talvez lá era muito comum no século passado, né, as famílias de classe média e tal, né, para cima, pegarem crianças para criar, né, e essa criança, na verdade, se transformava quase uma escrava, porque, teoricamente, era um filho adotivo, que não ganhava salário nem nada, mas virava quase que um escravo da família, né. Hoje isso mudou bastante, né, nós temos aí a própria Constituição brasileira considerada uma das mais avançadas em questão de direitos sociais, mas nós ainda vemos uma resistência a esse avanço no trabalho doméstico, né, dos direitos dos trabalhadores domésticos. O senhor diria que isso ainda é um resquício do Brasil colonial ainda, dos tempos de Casagrande e Senzala, que ainda temos na nossa cultura? Esse cenário remonta a uma época que o Brasil era um país rural. E hoje em dia os processos migratórios sofreram uma significativa alteração. A demanda nessa época do Brasil basicamente rural, a demanda de mão de obra era muito grande, né? O campo mandava uma mão de obra bastante grande, seja para as capitais, maiores capitais ou cidades mais populosas dessa região. Eu creio, e acima de tudo quero crer, que esses tempos de Casagrande e de Senzala fiquem cada vez mais só nos livros de história. Muito bem. Muito obrigado. Bem, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu acho que a entrevista foi extremamente esclarecedora aqui. Eu diria que até, do meu ponto de vista particular, aqui me esclareceu bastante a respeito dessa discussão. Muito obrigado pela sua participação. Prazer. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje encerramos o segundo programa sobre direitos dos trabalhadores domésticos. Nossa conversa foi com o professor de Direito e advogado trabalhista Gustavo Guimarães. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!